Aleluia. Irmãos, eu estou com um texto no meu espírito e hoje eu vou iniciar uma série de mensagens. Talvez eu queria que você me ajudasse com o seu glória a Deus, com o tema, mas o Senhor colocou esse texto no meu espírito e eu tenho certeza que nós seremos restaurados nesses domingos com aquilo que o Senhor colocou no meu espírito. Eu vou iniciar um tempo falando sobre o Evangelho sem desculpas. Nós iremos iniciar esse domingo e eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco de uma maneira sobrenatural. Se você trouxe a tua Bíblia, abra comigo em Êxodo, no capítulo 34, versículo de número 1. Êxodo, capítulo 34, a partir do versículo 1. Eu creio que essa manhã o Espírito Santo irá gerar uma restauração ministerial, familiar e espiritual sobre as nossas vidas. Êxodo capítulo 34, versículo de número 1. Quantos acharam, digam glória a Deus. Se você não achou, Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 34, verso 1. Os irmãos projetaram aqui também. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Eu vou repetir mais uma vez. Talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Somente até aqui. Deus está nesse momento dando novas tábuas da lei. Deus está nesse momento deixando claro: eu estou fazendo algo novo. Mas se lembra das primeiras tábuas que você, Moisés, você mesmo quebrou. A minha pergunta para nós essa manhã, para a gente iniciar essa mensagem, essa série de domingos sem desculpas, a minha pergunta nessa manhã é: o que você quebrou? Não o outro, não o vizinho, mas eu estou falando o que você quebrou. O que você foi responsável em quebrar, talvez na sua jornada esse ano. Talvez você está quebrando a sua vida de oração. Talvez você quebrou a sua jornada ministerial. Talvez você quebrou a sua confiança no seu casamento. Talvez você quebrou a sua vida financeira, o seu relacionamento com os filhos, a sua saúde, quebrou a sua alma. A minha pergunta para nós essa manhã: o que nós quebramos e o que é nossa responsabilidade com isso que nós estamos fazendo? Eu não sei o que você quebrou, mas eu já estou profetizando sobre as nossas vidas. Deus, Ele é fiel para restaurar e ressignificar tudo aquilo que você quebrou. Não, você não recebeu, eu vou de novo. Eu não sei o que foi quebrado na sua vida, mas uma coisa eu sei: o nosso Deus está aqui hoje para restaurar o que foi quebrado. Muitas vezes a gente quer atribuir culpados, né? Nós não conseguimos assumir as nossas responsabilidades. A gente não consegue assumir a nossa culpa. E todo momento da nossa história a gente arruma sempre uma desculpa. E o que é uma desculpa, irmãos? É você tirar a culpa daquilo que você fez. Desculpa é você tirar a culpa daquilo que você está fazendo ou sofrendo. Não, isso não é minha culpa. Estou vivendo isso porque aconteceu dessa maneira. Minha família veio assim. Aconteceu isso. Obrigado, Breno. Deus abençoe, viu, varoa? Mais uma pedrinha na sua coroa nessa manhã. Não, mas foi a minha família. E a todo momento a gente sempre dá uma desculpa. E existem pessoas que vão viver sempre uma vida de desculpas. Existem pessoas que nunca vão conseguir assumir a sua responsabilidade. Existem pessoas que talvez vão estar quebradas em alguma área e elas não conseguem romper, porque tudo que ela consegue procurar é uma desculpa. E eu quero que você entenda essa manhã aquilo que o Senhor ministrou na minha vida: que quem está pronto para uma desculpa não está pronto para uma mudança. Vou de novo. Quem está pronto para uma desculpa não está pronto para uma mudança. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala muito ao meu espírito, que significa isso: mudar vai custar o seu conforto, e não mudar vai custar o seu propósito. Eu vou de novo. Você não mudar, já está aqui, né? Que isso, rapaz, o negócio está forte, viu? Agora os irmãos pedem um dia antes do meu esboço, irmão. Agora o Luquinha ontem já estava: cadê as frases, cadê o tema? Calma, irmão. Olha, tá chique esse negócio, viu? Tá bonito, viu? Obrigado, os irmãos da mídia, Luquinhas, vocês são demais, cara. Essa frase fala muito a minha vida, porque mudar vai custar o nosso conforto, mas talvez se a gente não muda, vai custar o nosso propósito. Quero te falar algo nessa manhã: Deus está te chamando para um tempo de viver o seu
propósito. Ainda que custe a sua zona de conforto, você vai viver os melhores dias da sua vida. Carral, eu estou profetizando sobre você hoje. Você vai viver os melhores dias da sua vida. Quando você recebe essa palavra hoje? A gente é responsável por algumas coisas e a gente não pode mais estar preso simplesmente ao problema. Eu creio que Deus está trazendo hoje uma solução dos nossos problemas aqui nessa manhã. Essa é uma manhã de milagre. A minha pergunta para você mais uma vez é: o que você quebrou? Será que você pode perguntar para a pessoa que está perto de você: o que você quebrou? Fala para ela aí. Irmãos, vou te falar algo muito interessante. Talvez enquanto você continuar com as mesmas desculpas, as mesmas coisas vão continuar acontecendo. Posso te falar algo? Talvez a gente não está lutando mais contra demônios. Muitas vezes a nossa maior briga é contra a nossa desculpa. Porque a gente é bom de desculpa, sim ou não, irmãos? A gente é bom e às vezes a desculpa não é uma coisa que não é verdade. Às vezes o que estamos falando aconteceu de verdade, mas Deus está querendo tirar a gente desse ciclo de repetição, de ir para um lugar e voltar para o mesmo lugar. Deus hoje está querendo que a gente venha romper com a nossa zona de conforto. As lutas acontecem para a gente que dá desculpa, e luta também acontece para quem é responsável. O homem e a mulher que é responsável também, o carro quebra, sim ou não? O telhado fura, talvez a sua máquina quebra do nada, a geladeira para. Minha casa toda hora é um mistério, irmão. Aquele apartamento é Deus, tem que jogar um óleo lá de novo. Uma hora é a luz, uma hora é a máquina. Eu falei, meu Deus, que mistério forte é esse aqui, Jesus? Eu já vou começar a orar, ficar bravo. Aí você fala, estou orando, estou buscando, estou jejuando, e tem luta, tem problema. Mas eu queria que você entendesse, irmãos, algo muito poderoso. Porque se nós somos responsáveis, as coisas acontecem também sobre a nossa vida. Tem luta, tem dificuldade. Mas quem está entendendo a sua responsabilidade no reino, ele não fica preso na luta. Ele já está preso à solução. Porque propósito não é problema. Propósito é viver a solução dos nossos problemas. Eu vou de novo. Viver propósito não é viver problema. Viver propósito é você servir a um Deus que é onde tem enfermidade, Ele tem poder para curar. Aonde tem fraqueza, Ele traz força. Não, você não está aqui comigo, eu vou de novo. O nosso Deus, aonde tiver um enfermo aqui nessa manhã, Ele tem um propósito de trazer cura e restauração. Aonde entrou um coração quebrado aqui hoje, o nosso Deus, Ele tem o poder de restaurar. Quantos podem dizer amém para essa palavra hoje? E a minha pergunta mais uma vez é: o que você está quebrando? E qual o motivo de você continuar quebrando essas coisas na sua vida? Escuta isso, irmãos. Moisés tinha uma boa desculpa. Volta comigo aí para o capítulo 32. Abra a tua Bíblia. Êxodo 32. Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei. Ele está descendo do monte agora com 2 tábuas. E foi o próprio Deus que entregou essas tábuas para Moisés. Eu estava meditando nisso, isso é muito poderoso. É agora em Êxodo capítulo 32, verso 1. Olha o que está escrito. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha e faça para nós deuses que nos conduza, pois a esse Moisés, olha o texto, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, de seus filhos e das suas filhas, e tragam-os a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Presta atenção nisso. Moisés agora tinha subido o monte, ficou 40 dias com Deus. Quantos dias? Ele fica 40 dias com Deus, Deus falando com ele, se revelando, Deus se manifestando sobre a vida de Moisés. O texto é claro, mas de repente essa demora de Moisés no monte, agora o povo começa a pressionar Arão, começa a pressionar dizendo: olha, nós não sabemos o que vai acontecer com esse homem que nos tirou do Egito. Como se Moisés fosse descartável, né? Não levaram em consideração tudo que Moisés já tinha feito pelo povo. Pensa isso. Moisés tirou o povo do Egito, estava preso, mas agora Moisés orando pelo povo, o povo está dizendo: esse aí, ó, nem sei se volta. Faz para nós aqui mais um Deus, Arão. A gente precisa de algo para se apegar. Como se Moisés fosse descartável. Eles esqueceram de tudo que Moisés fez por eles. Eles esqueceram das renúncias que Moisés tinha feito por cada um deles. E o que eles fazem agora? Começam a dizer: nós precisamos de deuses que nos conduzam a um novo lugar. E agora Arão, pressionado, ansioso, o texto é muito claro, supondo que Moisés já não viria mais, começa a pegar os anéis, os brincos de ouro,
Começa a pedir para as pessoas: ó, traga todo tipo de ouro para mim, porque a partir de agora nós daremos forma a um novo Deus. E a Bíblia diz que ele faz um bezerro e começa a adorá-lo como se fosse um Deus. E agora esse povo, irmãos, está fazendo festa. O povo que foi liberto por Deus do Egito, da prisão, do cativeiro, esse povo agora faz um novo Deus, e eles começam a adorar um Deus segundo o seu coração. Tem alguém comigo nessa manhã? Deus diz para Moisés: Moisés, desce. Imagina Deus falando com Moisés: Moisés, desce, que o povo está desviando. O povo não está legal. Vai lá, vai descer. E Moisés, a Bíblia fala que ele está descendo, e conforme ele volta, quando ele vê o povo adorando um Deus estranho, olha o que ele faz em Êxodo capítulo 32, versículo de número 19. Êxodo 32, verso 19. Olha o que está escrito: quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Eu vou falar mais uma vez. Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Agora pensa comigo uma conversa entre Moisés e Deus. Pensa comigo essa conversa. Deus dizendo para Moisés: Moisés, faz outras tábuas, porque as primeiras tábuas vamos lá, você. Imagina isso, mas Moisés dizendo: mas Senhor, é porque você não sabe o que eu senti quando eu vi aquilo. Você não sabe o meu coração, você não sabe como o povo estava. Se você tivesse, Deus, no meu lugar, você também se iraria, você também quebraria. Imagina essa conversa. E eu pergunto, irmãos, a ira de Moisés era justificada, sim ou não? Talvez ele está vendo o povo daquela maneira. A ira dele, você até compreende, é uma ira justificada. Moisés tinha uma boa desculpa para ter quebrado aquela tábua, sim ou não, irmãos? Ele tinha uma boa desculpa. O povo que foi liberto por Deus do Egito, Moisés liderando, ele passa 40 dias fora. Quando volta, o povo já está adorando um outro Deus, esquecendo de Moisés. Pense a raiva desse líder. Eu não sei se você faria o mesmo, né? Talvez a gente mudaria a direção da tábua. Em vez de jogar no chão, o primeiro que estiver adorando esse bezerro de ouro vai tomar uma tábua dessa na cabeça, né? Moisés ainda foi bom que ele jogou no chão a tábua, mas ele tinha uma boa desculpa, sim ou não, irmãos? Ele está 40 dias na presença. Quando ele volta, o povo está adorando a outro Deus. E o Senhor começou a falar comigo: Kaique, não adianta desculpa, porque gente boa de desculpa não está pronto para uma mudança. Você precisa entender que quem é bom em arrumar desculpa geralmente não é bom em outras coisas. Você precisa entender, Kaique, que ele podia se explicar e dizer: muito bem, eu quebrei a tábua com motivo e ponto final. Mas ele começa com uma desculpa. E eu vim pregar para a gente aqui hoje que vai acabar com um tempo de desculpa e vai assumir um tempo de responsabilidade. Eu vou de novo, eu estou pregando para um povo aqui que a partir de agora, não importa o tamanho do desviar do povo, mas o que Deus te deu, você não vai quebrar, porque você vai a partir de hoje se tornar responsável. Chega de desculpa e vamos assumir a nossa responsabilidade. Quem está comigo nesse mês aqui? Vamos lá. Chegou um tempo de assumir a nossa responsabilidade. Agora eu queria que a gente comparasse um texto, e eu estava lendo e meditando isso. Cara, isso é muito poderoso. Êxodo capítulo 32, verso 4. Olha Arão. Olha como que pode, Alex. Essas coisas. Eu estava lendo esse texto, eu fiquei imaginando você falando para Arão. Conversa, rapaz. Conversa é essa mole, furada. Essa hora. Êxodo 32, verso 4. Olha o que está escrito. Será que dá para pôr aqui? Oh, meu Deus do céu, rapaz. Está aqui. Olha o que está escrito. Olha Arão. E ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe forma de olha isso, dando-lhe a forma de um. Então disseram: esses são os deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Agora abra comigo no versículo 24. Legal isso aí. Depois que Moisés vem, briga, aí agora ele vai questionar Arão. E agora olha o que Arão está falando, versículo 24. Então eles disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-as para mim. O povo trouxe-me, e eu joguei no fogo e... Conversa, né? Não. O 2 que nós acabamos de ler, ele está falando: tragam para mim os ouros. E eles deram forma a um bezerro. Mas agora na presença de Moisés, olha o que Arão está falando. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga para mim. O povo trouxe, Moisés. O ouro chegou e eu joguei no fogo. E de repente, conversa.
conversa. No versículo 4 ele tinha a intencionalidade de fazer o bezerro. Agora ele está falando que ele não teve a intencionalidade, ele peca com intenção. E na hora do arrependimento ele fala que ele foi involuntário. Não foi minha culpa. Você conhece alguém assim? Fala assim, sou eu essa pessoa, tem coragem? Tá diferente, sim ou não? No 4 ele fala, traga para mim. Eles fundaram, eles transformaram, eles moldaram um bezerro de ouro. E agora ele está falando, jogamos o ouro no fogo e de repente, rapaz, saiu um bezerro. Mas conversa, mentiroso. Eu fiquei lendo isso, eu falei, Arão, você está com conversa para Moisés, Arão, para de graça. Como que vai jogar um ouro no fogo e de repente sair um bezerro? Você já tinha isso no seu coração há muito tempo, vamos lá. Já tinha isso no coração há muito tempo. E agora vai falar que foi de repente. Não, não foi de repente, irmão, escuta isso. Está afundado às vezes na pornografia. Não é porque o pai fez isso, a mãe fez isso. Está afundado na pornografia porque na primeira tentação você não buscou ajuda. E hoje você precisa ser liberto. E eu creio que Deus está dizendo, chega de desculpa, assuma a responsabilidade e começa a viver um novo tempo. Quem consegue glorificar Deus comigo aqui? Irmão, escuta isso. Tentação não é pecado. E quem confessa a tentação não tem que perder tempo confessando o pecado. Vou de novo. Para de desculpa. Às vezes a gente erra intencionalmente, a gente fala que foi involuntário depois. E Deus está dizendo, chega de desculpa. O que eu quero te dizer nessa manhã é que Deus tem cura para você. Não, eu vou de novo. O que eu quero dizer é que em todas as áreas que estavam quebradas, quem pode levantar as mãos hoje? Estava fundado nas drogas, estava fundado na bebida, na mentira, na prostituição, na pornografia. Eu não sei qual área estava quebrada. Talvez as suas emoções estavam quebradas. Mas hoje tem cura para nós aqui nessa manhã. Quem pode me ajudar a pregar aqui já sentindo esse ambiente de cura? Chega de desculpa. Nós vamos assumir a responsabilidade de dizer, se eu errei, ponto final. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, me perdoa, me cura e me santifica diante da sua presença. Não, por favor, levanta as suas mãos e começa a clamar por essa presença hoje. Começa a clamar por essa presença. Diga, Pai, eu assumo. Se errou, errou. Se falhou, assume a culpa e continua seguindo o seu propósito. Vamos lá, irmãos. Assuma a responsabilidade, talvez de coisas tristes, coisas feias, que você precisa assumir e você fica guardando, isso se torna uma lepra em você. Mas hoje você vai assumir as responsabilidades. Sabe por quê? Porque quando você assume as suas responsabilidades, Deus vai te dizer, pega uma tábua nova. Pega uma tábua nova, Moisés. Eu vou escrever tudo de novo, aquilo que você quebrou. Ei, pega uma tábua nova. Eu aceito o teu arrependimento, mas eu não suporto as suas desculpas. Vamos lá, eu aceito o teu arrependimento, mas eu não suporto mais as suas desculpas. Ei, pega uma tábua nova. Eu recebo a sua confissão, mas eu não vou conviver com as suas desculpas. Eu recebo eu recebo o seu arrependimento, mas a sua hipocrisia eu não posso tocar. Deus está dizendo hoje, para de mentir para você mesmo. A partir de agora, assuma a culpa e seja restaurado por essa glória. O versículo de número 4 mostra para nós intencionalidade. Eles tiveram intenção de fazer. Agora no 24, ele já não confessa com tanta intenção assim. Ele peca com intenção, mas quando confessa ele age como se fosse uma coisa involuntária. Aconteceu, eu não tive como segurar. Não, o problema foi a minha família, foi o meu patrão, foi a minha esposa. O problema foi isso, foi a falta daquilo. E o problema é que a gente fica preso. E o que eu quero ver a gente hoje é livre. Vamos lá. Eu quero ver você livre dessas desculpas, irmãos. Não foi voluntário, não foi voluntário, irmão. Você quebrou porque você fez. Tem alguém comigo aqui hoje? A minha pergunta para você mais uma vez é: o que você quebrou? O que você quebrou no meio da sua jornada? Versículo 19 está escrito assim: quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro de ouro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Eles eram motivo? Sim. E a minha pergunta que o Espírito Santo fez para mim hoje, nessa manhã, é: Kaique,
Até quando você vai reagir mal com o que acontece com você? Moisés tinha desculpa para falar com Deus, irmão? Sim ou não? Mas a grande verdade é que ele acaba se irando. E irar é uma reação natural para quem passa por uma situação como essa. É natural você se irar. Ireis, mas não. A ira é um sentimento natural do ser humano. Nós vamos se irar, nós vamos ficar nervosos. Mas o que a gente precisa entender é que a ira não pode nos levar ao pecado. Você precisa entender que o que você faz a partir da ira é o que vai determinar aonde você vai chegar em Deus. Vamos lá. É o que você faz a partir da raiva que vai determinar aonde você vai viver o seu propósito. O que ele viu o povo pecando, e agora o povo está se rebelando contra o Senhor. Mas você já percebeu, irmãos, que às vezes Moisés chega, ele olha o povo pecando, e por causa do povo pecando, ele começa a pecar. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas talvez alguma coisa foi quebrada na sua vida pelo erro do outro. O outro errou com você e de repente você está errando também. O outro falhou com você e de repente você está errando também. Escuta isso, irmãos. Não é porque alguém te traiu um dia na sua amizade, no seu relacionamento, que você vai ficar preso nesse lugar para sempre. Que você não vai confiar mais em ninguém. Que agora você vai ficar com essa cara fechada para todo mundo. Não, porque o erro do outro não determina o que você vive em Deus. Eu vou te falar, o mau caráter dos outros não pode definir o teu caráter. Porque o caráter de Judas não muda quem Jesus é, mas o que Jesus carrega. Vamos lá, tem alguém comigo aqui essa manhã? Mas o que Jesus carrega, a sua verdade, a sua honestidade, a sua humildade, isso tem o poder de transformar aqueles que recebem dele. Eu quero declarar sobre a tua vida o que você carrega. Vamos lá, quem pode receber essa palavra? O que você carrega vai transbordar na vida do próximo, mas não o que o próximo carrega vai transbordar na sua vida. Porque a partir de hoje, o que você é em Deus, curado, livre, santificado, perdoado, isso vai transbordar para você, a sua casa e a sua família. Quantos podem glorificar Jesus aqui? Quem errou foi o outro, mas você é curado. Mas fulano me decepcionou. E aí a primeira coisa que você faz é quebrar a tábua da alegria. Já viu? Quando um crente está decepcionado, como que ele entra na igreja? Olha ele cumprimentando o crente. Ele nem olha, né? Batizado com limão, igual o pastor Babão falou aqui. Porque ele está decepcionado com alguém. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. O que a decepção de uma pessoa com você pode te fazer com todas as outras 100 que tem aqui? Talvez foi um que errou, e agora todo mundo parece que merece receber da sua punição. Mas gente livre, irmãos, ela pega o que fizeram com ela e transforma em... Ela pega o erro que fizeram com ela e ela transforma em bênção. Ela pega o outro que não falou com ela e ela vai lá e abraça. Eu estou falando de gente que já está transbordando. O que eu quero te ensinar nessa manhã, para que você entenda, é que não importa. A minha pergunta para você hoje não é talvez quem falhou com você, mas o que você quebrou quando falharam com você. Faz sentido isso? A minha pergunta não é quem te machucou. Talvez você venha assim hoje, Santa Ceia, eu queria escutar uma palavra, estou sendo perseguido. Eu queria que Deus me justificasse hoje, nessa manhã. Mas a palavra está vindo em seu coração. A minha pergunta é: o que você quebrou quando falharam com você? A minha pergunta é: o que você machucou quando alguém falhou com você? A minha pergunta é: o que você está fazendo com o erro dos outros? Está fazendo igual Moisés? Pegando o que Deus deu, quebrando e se irando? Ou você está vendo o que estão fazendo, mas o que Deus te deu? Mas o que Deus te deu está guardado. O propósito que Deus te deu, não importa quem te machucou, levanta a sua mão.
É uma restauração ministerial aqui hoje. Há uma restauração ministerial. Talvez você entrou e foi machucado, talvez por alguns líderes, algumas pessoas, mas o erro dos outros não pode definir o que Deus tem para você. Irmãos, eu vou te falar, quando alguém erra com você, isso vale um glória a Deus. Quando alguém erra com você, talvez você tenha uma consequência desse erro, mas eu quero te dizer, alguém que acertou há mais de 2000 anos atrás, e o acerto dele até hoje tem impacto na nossa vida. Quantos podem glorificar Jesus aqui nessa manhã? O acerto de Cristo, Ele foi capaz de mudar a nossa história. Não, mas o irmão errou comigo faz 2 anos. E o que acertou há 2000 anos atrás? Até então estávamos destinados ao inferno, mas agora o véu o véu se rasgou de cima a baixo, e hoje você tem livre acesso para entrar no trono da graça. Antes estava preso no reino das trevas, no lamaçal de pecado, mas hoje você está com Cristo. Não, vamos lá, só quem está com Cristo nas regiões celestiais. Não importa a falha de Judas, a traição de Pedro, o que importa é o propósito que o Pai liberou sobre você, e você vai cumprir para a glória de Deus. Se eu fosse você, eu glorificava Jesus aqui nessa manhã. Efésios 4:26 fala isso: ireis, mas não pequeis. Irmão, escuta isso, não quebre o que Deus te deu na hora da raiva. Não quebra o que Deus te deu, o que Deus te deu na hora da raiva, do nervosismo. Irmão, escuta isso, tem muitas pessoas quebrando o que Deus deu para elas na hora da raiva, quebrando o casamento, quebrando o ministério, quebrando as amizades. Por causa da raiva você não consegue controlar e você acaba quebrando. Talvez Deus te deu uma amizade preciosa, e por conta da raiva você falou o que não devia e você quebrou algo ali. Talvez na hora da raiva você falou algo para tua esposa, que essa palavra vai demorar anos e anos para ela ser curada dessa palavra que você disse. Por isso, irmãos, na hora da raiva, tenha domínio próprio. Eu estou pregando para um povo que não vai quebrar mais as tábuas. Eu estou pregando para um povo que vai assumir responsabilidade hoje comigo aqui. Eu sei que glória a Deus diminui quando eu falo de você assumir sua responsabilidade, mas eu vou de novo. Eu estou pregando para um povo que vai assumir a culpa hoje aqui. Chega de desculpas. Hoje nós vamos viver um evangelho sem... Vamos lá, um evangelho sem... Se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte aí no seu lugar. Êxodo 34, verso 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras. Não é igual. Agora, o que você quebrou, você vai arrumar uma semelhante. E não é o povo, é você, Moisés. Senhor, mas eu quebrei porque o povo estava pecando. Agora ele está falando: você desce, arruma as tábuas semelhantes, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você... Olha o que Deus está falando. Agora você vai e arruma as tábuas que você quebrou. Igual não vai ser, porque o que você recebeu no monte, o que você recebeu lá, não tem como pegar de volta. Porque no monte Deus dá a tábua já escrita para Moisés. Agora ele quebra, ele desce, e agora Deus está falando: agora vai atrás de você. Posso te falar algo, irmãos? Tem muita gente uma corrida atrás de coisas que foram quebradas, que Deus já te deu há muito tempo e você quebrou. Está correndo atrás de coisas que você quebrou, recebeu em Deus, quebrou na carnalidade. E agora Deus está dizendo: vai atrás das tábuas, são semelhantes. As tábuas são semelhantes, mas as palavras são as mesmas. Deus está falando com Moisés: Moisés, as tábuas são semelhantes, não é igual, mas eu vou escrever as mesmas. Eu vou escrever as mesmas palavras. Eu vou de novo, eu vou escrever as mesmas palavras. Por favor, levanta a sua mão comigo aqui hoje. Eu vou escrever as mesmas palavras. O propósito não mudou,
A palavra continua a mesma. Talvez o que mudou é o ambiente, é o seu coração, mas Deus está dizendo: eu vou fazer de novo. A palavra permanece a mesma. Faz outra tábua. A palavra não muda. Passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Assim diz o Senhor: Moisés, pega as tábuas, porque eu vou escrever as mesmas palavras. Deus está fazendo tudo novo de novo nessa manhã. Deus está fazendo tudo novo de novo. Ei, o propósito é o mesmo. Você errou, você quebrou, mas Deus está dizendo para alguém aqui: o propósito continua o mesmo. O mesmo. As tábuas não são iguais, mas as palavras são as mesmas. 34:2. E seja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo no alto do monte apresenta-se a mim. Êxodo 34:3, olha o que está escrito: ninguém poderá ir com você, nem ficar em algum lugar do monte. Olha a advertência de Deus. É você sozinho. Mais uma vez, tem coisas que ninguém pode entrar, irmãos. Tem lugares que não cabe o outro. O que Deus está pedindo para você, às vezes não está pedindo para a tua esposa. Meu Deus, eu sinto a graça de Deus hoje aqui. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em algum lugar do monte. Olha o que está escrito: nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Sabe o que Deus está dizendo? O lugar que eu estou te chamando, sua família não entra. Boi na Bíblia significa trabalho. Alguém não pegou, mas eu vou de novo, né? O pessoal do fundo ali que talvez não está aqui, vocês estão aí? Deus está dizendo: o lugar que eu estou te chamando, a família não entra. E lá não adianta levar o violão nem o microfone para pregar. Moisés, lá não é o seu trabalho. Lá não é a sua função eclesiástica. O lugar que eu estou te chamando, meu Deus, é um lugar de intimidade. Não adianta levar lá. Não, eu vou subir no monte, mas a primeira coisa que eu vou levar é um caderno para projetar. Eu vou subir no monte, mas eu vou levar, se tiver alguma pregação, eu já prego lá. Eu vou levar meu violão, meu instrumento. Não, ele está falando: primeiro, ninguém poderá ir com você. Segundo, nem bois, nem ovelhas, nada. Olha o que está escrito, versículo 4. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao monte Sinai. Logo de manhã, olha isso, irmãos, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando, olha isso: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e de fidelidade. Esse é o nosso Deus. Com as tábuas que ele tinha quebrado, agora ele volta, vai para um lugar de intimidade mais uma vez, apenas mais uma vez. Alguém pode entrar comigo nesse lugar apenas mais uma vez? Deus está chamando pessoas para uma intimidade apenas mais uma vez. Ele sobe para a presença e Deus está dizendo: olha, eu vou refazer a sua história. Não é na terra. Eu vou refazer a sua história hoje, é na minha. Orabanás. É na minha presença. Deus está refazendo o que foi quebrado aqui hoje. Ei, Carral, eu tenho certeza no que eu estou falando para você aqui nessa manhã. Deus está refazendo o que foi quebrado aqui hoje. E nós estaremos imergidos nessa presença, porque a nuvem já está vindo. A nuvem já está vindo. Deixa o trabalho de lado, deixa a preocupação de lado e se envolva com essa glória. Talvez você pergunta: pastor, qual que é o objetivo dessa mensagem hoje, Santa Ceia? É porque a mesa não é para os perfeitos.
A ceia é para quem assume a culpa. E sentar na mesa e falar: eu errei, mas eu sei que tem uma graça. Eu sei que tem uma graça. Levanta sua mão comigo hoje. Tem uma graça passando sobre nós aqui hoje. Tem uma graça passando sobre nós aqui hoje. Simplesmente feche os seus olhos. O que estava quebrado está sendo restaurado agora. Se você puder orar comigo, ora comigo agora nesse momento. Por favor, aumente a sua voz. Eu quero declarar, hoje nós teremos intencionalidade em se arrepender, em dizer: Pai, eu assumo a culpa, eu assumo o erro. Não, se eu estou vivendo isso é porque eu semeei coisas erradas lá atrás. Se eu estou vivendo isso agora é porque eu falei o que não devia, fiz o que não devia. Não, hoje eu estou aqui nessa manhã porque tem uma mesa de perdão, de reconciliação. Quantos podem receber essa palavra hoje? Por favor, faça uma oração com o teu Deus agora, com seus olhos fechados. Diga: Pai, eu assumo a culpa, eu assumo a responsabilidade, sem desculpa a partir de hoje. Se eu estou vivendo isso é porque eu fiz isso. Se eu estou vivendo isso é porque eu ainda não fiz isso. Mas hoje eu quero viver algo novo. Levanta a sua voz, levanta as suas mãos, porque hoje existe uma graça, existe uma glória, existe uma unção de Deus que quebra o jugo, que despedaça os pedaços quebrados e restaura o vaso. Ele é restaurado nas mãos, é nas mãos do oleiro. Se eu me humilhar diante do seu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus olhos. Sim. Levanta suas mãos e declare isso. Só você que sabe essa canção, declare. Mas vale um dia no centro do seu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Levanta suas mãos e declare isso ao Senhor hoje. Levanta suas mãos e declare. Se eu me humilhar diante do seu altar e sacrificar aquilo, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale o dia no centro do teu querer, que toda a vida seja. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Declare mais forte, levante suas mãos, declare: se eu me humilhar, declare. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. As tábuas que foram quebradas serão restauradas essa manhã. Os erros que você cometeu serão perdoados aqui hoje.
O evangelho é para nós, não é para o outro, é para você. É para você. Assuma a sua culpa hoje, assuma a sua responsabilidade. Existe uma mesa de perdão hoje aqui. Existe uma mesa de reconciliação. Hoje é um dia de libertação, sem desculpas. A minha culpa e o meu erro. Mas, Senhor, eu vou fazer a tábua de novo. Eu vou subir o monte. Eu vou para a tua presença. Eu vou fazer o caminho da oração mais uma vez. Levanta suas mãos o mais alto que você pode e sinta o Senhor te conduzindo ao arrependimento essa manhã. Se arrependa. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. Sim, Deus. Mais vale um dia no centro do teu querer. Sim. Sem jamais te conhecer, tu és minha fonte. Toda culpa cai por terra hoje. Você é livre, você é livre, você é livre, você é Teu ninho irá diante do teu altar e sacrificar aquilo que lhe custar. Tu inclinarás o ser ao meu. Mais vale um dia, mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida Ele está aqui, Ele está aqui. seja mágico. Tu és minha fonte, minha colheita. Ele está aqui liberando perdão. Ele está aqui reescrevendo histórias. O nosso Deus reescreve histórias. A palavra é a mesma. As tábuas são novas, mas o propósito continua o mesmo. Assuma a culpa e viva o seu propósito. Sem desculpa, sem desculpa. Viva, viva o sobrenatural. Eu sinto a glória, eu sinto a unção, eu sinto a presença de Deus, a unção de Deus. Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, Mas Deus, minha colheita. graça, 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 graça de Deus, graça de Deus, graça de Deus. No centro que toda a vida seja mais te conhecer. Hoje é uma manhã de nós se arrependermos. Minha fonte. Essa é uma manhã de você se arrepender do que falou, se arrepender do que olhou. Essa é uma manhã de você assumir a culpa, sem desculpas. Eu creio o evangelho sem desculpa, porque existe graça hoje. Existe perdão de Deus aqui para nós. Existe reconciliação. E eu não sei se essa mensagem falou ao seu coração, mas se existe alguém corajoso hoje para levantar a sua mão e dizer: essa palavra foi para mim. Se você tem essa coragem, levanta a sua mão. Você que levantou sua mão, tem um altar aqui hoje. Se ajoelha aqui e vamos chorar um pouco. Vamos chorar um pouco, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Do teu querer. Isso é para quem tem coragem de dizer: olha, eu assumo a minha culpa. Tem muita coisa na minha vida que não foi o diabo. Tem muita coisa na minha vida que não foi o diabo, foi o próprio, a desculpa, os meus próprios erros. Se tiver crente corajoso para falar: eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo, sai do seu lugar em lágrimas e vem até esse altar. Existe perdão para você, existe graça para você, existe reconciliação para você. Essa é uma manhã de cura.